Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Pois bem, meus ouvintes, iremos, nessa oportunidade, meditarmos na palavra de Deus e hoje estarei falando aqui sobre a mulher e o dragão, no capítulo 12 do Apocalipse. Vamos à leitura aqui. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou a si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eu poderia ler aqui agora até o versículo 17, mas na sequência do comentário deste capítulo, a gente vai citando esse versículo. Meus ouvintes, o escritor do Apocalipse, ele fez um interlúdio do capítulo 11, versículo 19, e só voltou à cena no capítulo 15, no versículo 5. Quanto ao sinal celeste, aqui, e viu-se um grande sinal no céu. Quanto ao sinal celeste, o grego diz semeion mega, ou seja, grande sinal. Foi assim para expressar a intensidade dessa amostra figurada. Nesse texto em pauta, é uma maravilha celestial visionária. A palavra céu, na língua grega, se refere ao firmamento e não ao céu de Deus. Kelly expõe, sendo Cristo descendente de Israel, era necessário mostrar primeiro a sua relação com Israel. O segundo fato é a oposição do diabo aos planos de Deus. João viu aqui uma mulher. Esta mulher não é a igreja. Esta mulher não é Maria. Esta mulher, do capítulo 12, de acordo com a nossa escola escatológica pré-tribulacionista, nós entendemos que é a nação de Israel. Aqui ele viu uma mulher vestida do sol. O sol fala de seu envolvimento com os raios da revelação de Cristo, o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. No Velho Testamento, o sol, a lua e as estrelas são símbolos usados para descrever a nação de Israel. No livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo de número 9, naquele sonho de José, olha o que diz aqui. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. O sol era Jacó, a lua
era a sua mãe, 11 estrelas eram os seus 11 irmãos. E também no livro de Salmos, capítulo 89, versículos 35 e 37, mostra: como a lua é inferior ao sol, a lei é inferior à nova aliança. Mesmo Israel vivendo na atmosfera da nova aliança, continua sendo advertido pela lei. Como a lua é o refletor do sol, a nação judaica refletirá a glória de Cristo após o arrebatamento para o governo anticristão e aos que viverem nas trevas naqueles dias. A lua, meu ouvinte, é uma imagem que simboliza o sistema mosaico legal, que é composto de sombras, figuras, somente para reproduzir a luz das coisas futuras e mais gloriosas. Essa mulher com a coroa de 12 estrelas, isso se refere que a nação de Israel é uma nação composta de 12 tribos. É credenciada com todas as prerrogativas e privilégios espirituais, como nós encontramos descritos em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. Coroa representa a autoridade e a soberania de Israel sobre as demais nações como povo peculiar, e a sua administração sobre todos os povos da terra durante o milênio. Aqui, João no versículo 2, ele vê aqui: ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Meus ouvintes, na literatura veterotestamentária, Israel é representado por uma mulher. No livro de Jeremias, nós podemos ver no capítulo 4, no versículo de número 1, está escrito assim, Jeremias 13, 21, me desculpe. Podemos ver essas palavras assim registradas, mostrando a nação de Israel. Diz aqui: que dirás quando puser os teus amigos sobre ti por cabeça, se fosse tu mesmo contra ti os que ensinastes? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? De maneira que a nação de Israel, ela é comparada a uma mulher, né? A nação de Israel é comparada a uma mulher. Em Jeremias também, nós podemos ver Isaías capítulo 26, no versículo de número 18, nós encontramos estas palavras assim registradas. Observe bem o que diz o santo profeta de Deus. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Segundo os ginecologistas, as dores do parto são decorrência das contrações do útero, mecanismo que provoca a dilatação do colo em até 10 centímetros e o alargamento da vagina para permitir a passagem do bebê. Elas começam nas costas, na altura dos rins, e vêm para o abdômen, repercutindo principalmente na região do útero e do baixo ventre, ou seja, o assoalho pélvico. A dor do parto é diferente dos outros tipos de dores por várias razões. Primeiro, porque é uma dor intermitente. Vem com contração, começando fraquinha, vai aumentando até o pico, quando começa a diminuir e desaparece completamente. O intervalo entre as contrações não há dor, pressão incômodo algum. É como se nada tivesse acontecido há 4 minutos. Um fator que às vezes soa estranho é que a dor de parto é esquecida literalmente. É frequente ouvirmos mulheres dizerem que
tão logo o bebê está nos braços, a dor já foi completamente esquecida. Apesar de Israel ter sido afligido no Egito, no cativeiro assírio-babilônico, na invasão romana do ano 70, pelo general Tito, nós sabemos, e espalhado entre as nações do mundo, no campo de concentração também por Adolf Hitler, o pior momento de sua história chegará, como vemos nas palavras, dores de parto, onde ocorrerá dor física, psicológica e moral durante a grande tribulação. Porque a grande tribulação, ou a 70ª semana profética de Daniel, estará relacionada com a nação de Israel. A nação israelita, como mulher grávida, sofreu inúmeros enjoos para que o verbo de Deus viesse ao mundo. Isso a fim de ser remido. Foi uma longa ânsia nauseante e dorida, a ponto de várias vezes enfrentar frontalmente o antissemitismo e o extincionismo racial, como nós encontramos em Isaías capítulo 66, versículos 7 e 8. Breve, o povo judeu esquecerá essas dores, porque o Filho de Deus virá em glória e se revelará a ele como grande consolador. Diz aqui o versículo de número 3. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A palavra dragão vem do grego dracon, que significa serpente, crocodilo, leviatã ou alguma criatura monstruosa idêntica à serpente. É um animal de aspecto reptiliano, semelhante ao enorme lagarto e serpente, que é representado como animal portentoso, de grandes dimensões, com asas, plumas, poderes mágicos ou hálito de fogo, que aparece na mitologia de muitas nações. Em diversas culturas, o dragão assume uma função e simbologia diferente, podendo ser forte, sobrenatural, de sabedoria e força, ou simplesmente uma fera destruidora. A existência do dragão não foi ainda comprovada, porém existe em Komodo, uma ilha da Indonésia, um animal chamado dragão de Komodo, que mede 3,5 metros de comprimento, pesa 110 quilos e vive até 50 anos. Ele possui feições parecidas com a do dragão da cultura europeia, apesar da ausência de asas. Na mitologia babilônica, todos os deuses descendiam do dragão. A fêmea, chamada de Dracena, Tiamat, ela foi assassinada pelo deus Marduk. Esse dragão visto pelo vidente de Patmos é o diabo. Sua cor vermelha é chamada no grego de pirros, quer dizer, cor de fogo, fazendo dessa forma uma alusão à sua natureza sanguinária e assassina. É chamado grande devido a indicar a sua ordem da mais elevada corte celeste a que pertencia, como encontramos registrado em Ezequiel capítulo 28, versículo 12. As 7 cabeças mostram a sua inteligência na arte da maldade. Os 10 chifres asseveram que o diabo perseguiu a Cristo, a igreja e, por fim, a Israel, através do poder político e de leis elaboradas para prejudicá-los. Na última semana profética, ele usará o anticristo como autoridade mundial e ditatorial para massacrar os que se voltarem para Deus. O número 10 é um número incompleto em relação a 12. O Senhor concedeu à mulher 12 estrelas, enquanto que o dragão aparece
com apenas 10 chifres. Versículo 4, diz aqui: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. A cauda é o símbolo de sua influência sedutora. Da revolta ocorrida no céu, provocou um alvoroço balbúrdico. Quando essa cauda é tremulada de forma eletrizante, como lagarto infernal, o diabo golpeia líderes religiosos, expondo-os à vergonha. Igrejas tornam-se apóstatas, teólogos transformam-se em heréticos e crentes normais transmudam-se em blasfemos e revoltados contra o Criador. Por haver derrubado até essa parte angelical, é revelado também que seu poder de rebelião foi limitado. E quando parou diante da mulher, é uma alusão à sua oposição de ataque fatal e constante contra Israel. Diz o versículo 6: e a mulher fugiu para o deserto. Israel tem fugido nesses 2 milênios, espalhando-se entre as nações do globo. E nesse período, quando acossado pelas tropas do anticristo, abrigar-se-á nesse deserto, que é uma nação onde encontrará abrigo para evitar o extincionismo racial. No ano 70 depois de Cristo, muitos judeus se refugiaram em Pela, no lado leste do Mar Morto. O Senhor escondeu Elias e Acabe não pôde encontrá-lo. Escondeu o corpo de Moisés e Satanás não pôde achá-lo. Assim também Israel será abrigado nesse refúgio preparado por Deus. Versículo 7: e houve batalha no céu. Miguel, o arcanjo, esse nome significa quem é como Deus. Ele é o líder da hierarquia angélica. Ele é defensor exclusivo da nação hebraica. Seu nome é citado 5 vezes nas Escrituras. Daniel capítulo 10, versículo 13, versículo 21, capítulo 12, versículo 1 e também Judas, versículo 9. A derrocada de Satanás, ela foi vista por Jesus e o seu lançamento foi como a velocidade de um raio. Ele diz em Lucas capítulo 10, versículo 18: eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Versículo 12, do capítulo 12, está escrito assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tendo grande ira e sabendo que já tem pouco tempo. Enquanto estará havendo brados extravasantes de júbilo no céu, na terra haverá pânico correndo por causa da fúria satânica. Esse acusador no grego é conhecido por categoron, que exprime suas acusações judiciais. Ele possui todos os processos bem vistos sobre as falhas humanas em seu arquivo acusatório. Ouvintes, o diabo como promotor público universal, ele possui uma categoria versátil em desmoralizar o homem diante de Deus e Deus diante dos homens. Nessa época, não podendo acusar os seres humanos diante do trono de Deus, ele fará todo o mal que puder aqui na terra. O reinado do diabo teve início com a queda do casal no Éden e estender-se-á até o final da grande tribulação. Atualmente, o diabo governa o mundo através de seu centro administrativo universal diabólico, que eu chamo de CAUD, Centro Administrativo Universal Diabólico, que fica localizado nos ares, como diz Efésios capítulo 2, versículo 2. Nos últimos 3 anos e meio,
toda a atenção de Satanás será concentrada com crueldade na terra, aproveitando dessa forma o máximo para praticar todo tipo de selvageria dracônica. A cada minuto, ele olhará para o cronômetro de Deus e contragolpeará em todas as direções. Essa fúria interminável é por ter perdido o seu território no céu e por estar lançado abaixo, e a terra será o seu limite. Esse dragão voador rastejará em solo firme como a serpente. Diz o versículo 14, assim está escrito, deixe-me ler aqui na minha Bíblia: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Olha, nos tempos idos, Israel provou a proteção das portentosas asas da grande águia Jeová. E na metade da última semana profética de Daniel, voltará a experimentá-las na mesma intensidade. Êxodo capítulo 19, versículo 4, Deuteronômio capítulo 32, versículos 11 e 12. Uma águia de grande porte, como a águia dourada, mede 3 metros de envergadura, atinge uma velocidade de 300 km por hora e vive até 50 anos. As asas representam proteção, segurança, rapidez. Israel, perseguido pelo anticristo, será rápido na fuga e protegido com segurança. Daniel capítulo 9, versículo de número 27. O versículo 15 aqui diz: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. O diabo incorporou numa serpente edênica, e agora, prestes a ser aprisionado, ele surge exasperado, emitindo seu veneno aquoso contra a nação judaica, isto é, o remanescente fiel. O termo serpente designa seus ardis, o seu caráter astuto e maligno. Satanás, no hebraico, Satã, que quer dizer adversário, e diabo, no grego, é diabolos, que significa acusador. De acordo com a mitologia, o fogo proveniente da boca do dragão é devido à centelha de ignição que poderia ser obtida da fricção de 2 ossos ou pela ingestão de minerais que poderiam combinados quimicamente para gerar uma reação exotérmica. O dragão mitológico lançava fogo da boca, e o diabo, grande dragão, lançará água como rio, que é o símbolo de exércitos invasores. Jeremias capítulo 46, versículos 7 e 8. O Senhor está pronto para desarticular esse ataque mortífero. Isaías capítulo 59, versículo de número 19. Vamos aqui agora a leitura do versículo 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Quando Deus age em defesa de um povo, um exército opositor rápido e belicamente armado torna-se incapaz de alcançar uma multidão a pé, com crianças, idosos, animais domésticos, como ocorreu no êxodo das terras egípcias. A glória Shekinah faz com que o inimigo desnorteie e retarde. Logo que o Mar Vermelho se abriu, as águas ajudaram Israel a atravessar, e após absorveu a cavalaria egípcia. Êxodo capítulo 14, versículos 21 a 31. A terra abocanhou 250 homens na rebelião de Coré,
para livrar Moisés e Arão. Números, capítulo 16. No período tribulacional, uma gigantesca cratera abrir-se-á para tragar os exércitos inimigos de Israel. Para concluir, diz aqui o versículo 17: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esses remanescentes fiéis serão os judeus, os que forem salvos após o arrebatamento. Eles serão fiéis a toda prova e estarão mantendo de forma brilhante o testemunho, não somente pessoal, mas da espada afiada, que é a palavra de Deus. Essa repreensão mordaz contra Israel foi pronunciada por Cristo no sermão escatológico que ele pronunciou em Mateus capítulo 24, versículos 16 a 31. Israel tem sido a nação perseguida em todos os tempos. Por isso que diz nos Salmos: orai pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. Nós devemos orar por Israel. Desde que se tornou nação, Israel nunca teve paz. Vamos orar. Jesus está voltando. Israel, como mulher, vai sofrer na grande tribulação. Nós sabemos que Deus tem tido misericórdia, e somente orando por essa nação. Aí em Apocalipse 12, essa mulher não é igreja, não é Maria, como diz Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o teu Criador é o teu marido. Então essa mulher é Israel. Vamos orar por Israel e vou orar por você. Pai amado, queremos te apresentar a nação de Israel diante de ti. Essa nação tem sofrido como nenhuma outra ao longo dos milênios, mas o Senhor tem protegido Israel, porque Israel é uma nação milagre. Aquela criança que estava no ventre da mulher, Cristo. A nação de Israel deu Cristo ao mundo. Por isso que ela tem sido perseguida. E esse filho varão foi arrebatado aos céus na ascensão. E essa nação tem sido perseguida, não só como foi no ano 70, mas quando for no desbarate do anticristo, na metade da 70ª semana profética de Daniel, que será a grande tribulação. Israel vai sofrer muito, mas eu quero pedir ao Senhor, de graça, de força, proteja aquela nação, porque foi ela que deu Cristo ao mundo. Amamos ao Senhor, amamos o teu filho, amamos a nação de Israel. Quero te apresentar os nossos ouvintes agora, que têm sofrido lutas pessoais, morais, físicas, financeiras, espirituais. Visite os nossos ouvintes, dando paz, alegria. Esse que é perseguido em casa, na vizinhança, no trabalho, onde quer que ele vai, ele tem sido perseguido. Dê força, dê graça, protege e abençoe o teu filho, dando saúde e graça, força e vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.